Na declaração do governo soviético de 22 de junho de 1941, na diretiva secreta do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, bolcheviques, e do Conselho de Comissários do Povo da URSS, de 29 de junho de 1941, as organizações partidárias e soviéticas das regiões da linha de frente, estabelecida de forma mais geral no discurso do presidente do Comitê Estatal de Defesa, GKO Stalin, em 3 de julho de 1941, e na Resolução Secreta Especial Bolchevique de 18 de julho de 1941, sobre a organização da luta na retaguarda das tropas alemãs. O partido e o governo convocaram o povo soviético a se levantar na luta sagrada contra os invasores alemães e atribuíram responsabilidade pessoal aos principais trabalhadores do partido e do governo pela organização da luta armada nos territórios ocupados pelo inimigo. Os documentos falavam em incitar a guerra de guerrilha em todos os lugares, explodir pontes e estradas, interromper as comunicações telegráficas e telefônicas e incendiar armazéns. O Comitê Central do Partido Comunista de toda a União, bolcheviques, exigiu que os partidos comunistas das repúblicas da União, bem como os comitês de guerrilheiros regionais e distritais, desenvolvessem uma rede de nossas organizações clandestinas bolcheviques no território ocupado para dirigir todas as ações contra os ocupantes fascistas. Essas instruções formaram a base para as atividades organizacionais e políticas dos principais órgãos guerrilheiros no centro e nos locais. Órgãos operacionais foram criados nas repúblicas e na União para dirigir a luta na linha inimiga. A manifestação mais poderosa de resistência aos invasores alemães foi a luta armada aberta do povo soviético em sua retaguarda, o movimento de guerrilha. A ordem do comandante supremo em chefe de 5 de setembro de 1942 sobre as tarefas do movimento de guerrilha desempenhou um papel essencial nessa luta. Estabeleceu um objetivo de enorme importância política, envolver grandes massas da população no território temporariamente ocupado pelo inimigo no movimento de guerrilheiros. O comando alemão rapidamente percebeu que teria de conduzir operações militares não apenas na frente de batalha, mas também em sua própria retaguarda. Já em 16 de setembro de 1941, o chefe do Estado-Maior de Wehrmacht, Marechal de Campo Wilhelm Keitel, observou em uma ordem às tropas que, com o início da guerra, uma insurgência comunista havia eclodido nos territórios da URSS, ocupados pela Wehrmacht, representando uma ameaça crescente ao comando alemão. É claro que o fator decisivo não foi a filiação partidária, mas o patriotismo do povo, seu desejo de defender sua pátria, grande ou pequena, que estava em perigo mortal. No entanto, levantes populares contra os invasores estrangeiros não começaram imediatamente e nem em todos os lugares. Levou algum tempo para que adquirissem um caráter de massa. Quanto aos primeiros meses da guerra, podemos, mais provável, falar da fase inicial da resistência popular contra os ocupantes. As formações de guerrilheiros eram geralmente organizadas por distritos administrativos, embora muitos tenham surgido por meio de iniciativas locais. Entre os primeiros guerrilheiros estavam muitos militares que não conseguiram romper o cerco ou escaparam do cativeiro. Um panfleto, um apelo da direção política principal do Exército Vermelho, datado de 15 de julho de 1941, aos militares que lutam através das linhas inimigas, desempenhou um papel significativo em sua decisão. Esse panfleto, lançado de aeronaves sobre o território ocupado, considerava as atividades dos soldados soviéticos atrás das linhas de frente como uma continuação de sua missão de combate. Soldados e comandantes eram instados a adotar métodos de guerrilha e a continuar a luta utilizando todos os meios disponíveis. Seguindo esse apelo, milhares de soldados cercados passaram para a guerra de guerrilha em 1941. Entre eles, havia alguns oficiais de alta patente, incluindo comandantes de divisão. O número de militares entre os guerrilheiros era pequeno, não mais de um quarto. Eles traziam disciplina, ordem, organização e conhecimento de armas e equipamentos militares para as fileiras dos guerrilheiros. Alguns destacamentos eram compostos inteiramente por militares, mas na sua maioria eram formações mistas, reunindo moradores locais, militares e representantes do partido da liderança soviética. Essa composição sintetizava com sucesso a experiência da liderança política, conhecimento de assuntos militares e das condições locais. Respondendo ao chamado da liderança do país, milhares de cidadãos soviéticos comuns foram para trás das linhas inimigas nos primeiros meses da guerra. Entre eles estavam o cientista de Leningrado Andreev, a estudante de Moscou Voloshyna, a estudante do 10º ano de Moscou Kozmodemyanskaya, a professora de Moscou Kolesova, a chefe de departamento de comitê Komsomol do distrito de Luga, Petrova, o estudante de direito Zebolov, os tchequistas Kudria e Lyagin,
e muitos outros. As atividades dos primeiros destacamentos guerrilheiros ganharam notoriedade generalizada já em 1941. Suas operações de combate se sucederam uma após a outra. Os guerrilheiros lutaram repetidamente contra forças inimigas superiores. Entre outubro e dezembro de 1941, os guerrilheiros de Chernihiv descarrilaram um trem inimigo, explodiram 2 depósitos de munição e destruíram uma guarnição alemã na vila de Pagarelsk. Somente na última semana de agosto de 1941, um destacamento de guerrilheiros de Odessa destruiu 47 caminhões e 27 tanques de combustível, enquanto todos os guerrilheiros ucranianos realizaram mais de 120 ataques contra os transportes inimigos. No início de 1942, aproximadamente 3.500 destacamentos e grupos de guerrilheiros, totalizando 90.000 homens, operavam em territórios ocupados pelo inimigo. Em 1943, as formações de guerrilheiros na Bielorrússia, no noroeste da Ucrânia e em algumas regiões da Rússia foram zoneadas, ou seja, designadas para territórios específicos. Elas se estabeleciam nesses locais, obtinham alimentos e roupas, principalmente através da população local, e combatiam o inimigo. Isso produziu resultados, pois permitiu que a população fosse protegida de ações arbitrárias dos ocupantes. Organizações clandestinas, que incluíam muitos não afiliados ao partido, além de comunistas e membros do Komsomol, também travaram uma luta ativa contra o inimigo. Realizaram sabotagens e atos subversivos por toda a parte, mas suas atividades não se limitavam a isso. Sob a liderança de organizações partidárias, ativistas clandestinos realizaram uma grande campanha política entre a população. Publicaram jornais e panfletos que relatavam fielmente a situação na frente da batalha, convocando o povo a sabotar as autoridades de ocupação e a se juntar aos guerrilheiros. Coletavam informações sobre os movimentos das tropas inimigas e auxiliavam os guerrilheiros com armas e alimentos. Portanto, o inimigo, impondo sua nova ordem nos territórios ocupados com fogo e espada, tinha como alvo principal comunistas, membros do Komsomol, ativistas e até mesmo qualquer pessoa suspeita de apoiar os guerrilheiros e combatentes clandestinos, ou mesmo de simpatizar com eles. Mas, apesar de todas as atrocidades do inimigo, a resistência popular continuou a crescer, adquirindo um caráter verdadeiramente nacional. No final de 1941, mais de 800 organizações partidárias e aproximadamente 300 organizações do Komsomol atuavam nos territórios ocupados pelas tropas alemãs. Elas atuavam como organizadoras diretas da luta nacional atrás das linhas inimigas. Muitos secretários de comitês de guerrilheiros regionais, municipais e distritais, bem como outros funcionários do partido, do Komsomol e do Soviet, permaneceram para trabalhar atrás das linhas inimigas. Milhares de patriotas soviéticos deram suas vidas lutando abnegadamente contra os ocupantes nos primeiros meses da guerra, os mais difíceis e trágicos para o nosso país. Por sua coragem e heroísmo na luta contra os invasores alemães em 1941, muitos guerrilheiros e combatentes da resistência foram condecorados com altas honrarias estatais, e 8 deles receberam o título de Herói da União Soviética. São eles o Majkov, Buryanov, Kosmodemyanskaya, Kuzin, Pavlovsky, Petrova, Sontsev e Chaikhina. A principal fonte de reforços para as formações partidárias eram as reservas partidárias, que começaram a ser formadas no segundo semestre de 1942. Eram moradores de áreas povoadas que manifestavam o desejo de participar da luta armada, mas continuavam a viver em suas casas. Eles eram organizados em unidades especiais, onde recebiam treinamento adequado. Na primavera de 1943, somente na Ucrânia, Bielorrússia e nas regiões de Leningrado, Smolensk, Kalinin e Oriol, as reservas partidárias somavam mais de 1,5 milhão de pessoas. Os patriotas ingressavam nas unidades partidárias voluntariamente, o que, naturalmente, exigia muita coragem. As tropas alemãs tinham instruções segundo as quais todo guerrilheiro enfrentaria a morte certa se fosse capturado. Mesmo assim, não faltavam voluntários, homens e mulheres, idosos e adolescentes, pessoas das mais diversas profissões, nacionalidades e regiões se juntavam aos guerrilheiros. Os membros das formações de guerrilheiros faziam um juramento. Seu texto era redigido pelos próprios guerrilheiros. Esse juramento disciplinou ainda mais os guerrilheiros, aumentando sua responsabilidade pelo cumprimento de suas tarefas e pelo destino do país como um todo. A dimensão do movimento dos guerrilheiros levantou a questão da criação de um órgão único para gerenciá-lo, e tal decisão foi tomada. Em 30 de maio de 1942, o Comitê de Defesa do Estado decretou a criação de um quartel-general central para o movimento dos guerrilheiros no quartel-general do Comando Supremo. Ponomarenko, primeiro secretário do Partido Comunista da Bielorrússia, foi nomeado seu chefe.
com representantes da NKVD e da inteligência do Exército atuando como seus adjuntos. Ao mesmo tempo, quartéis generais de guerrilha também foram estabelecidos nos conselhos militares de frente. Os quartéis generais de frente, por sua vez, formaram grupos nos conselhos militares do Exército. Estações de rádio de banda larga também foram instaladas em repúblicas, territórios e regiões, possibilitando o controle das forças de guerrilhas, não apenas nas linhas de frente, mas em todo o território ocupado, na frente de batalha às fronteiras ocidentais da URSS. Potentes centros de rádio foram estabelecidos a partir de agosto de 1942. Teve início o envio urgente de operadores de rádio com estações para a retaguarda inimiga. Em meados de novembro de 1942, 222 estações de rádio de guerrilhas já operavam atrás das linhas de frente. Com a ajuda delas, o centro mantinha contato com quase 600 destacamentos de guerrilha e possuía informações sobre 1.071 destacamentos. Aeronaves também foram utilizadas para a comunicação com os guerrilheiros. No segundo semestre de 1942, mais de 13 mil especialistas de diversas áreas, treinados pelo quartel-general, juntaram-se às fileiras dos guerrilheiros, elevando o total para aproximadamente 60 mil durante a guerra. Pelo menos 30 mil especialistas guerrilheiros foram treinados diretamente atrás das linhas inimigas, nas chamadas academias florestais. Só isso já reduziu drasticamente as perdas dos guerrilheiros e aumentou sua eficácia. Os recursos materiais do movimento guerrilheiro foram reforçados. Em 19 de outubro de 1942, o Comitê Estatal de Defesa adotou uma resolução sobre o fornecimento de minas de propósito especial ao Exército Vermelho e aos destacamentos de guerrilheiros. Da retaguarda soviética, os guerrilheiros começaram a receber quantidades crescentes de equipamentos de radiocomunicação, minas e detonadores, fuzis antitanques, minas, metralhadoras e munição. A aviação recebeu 190 mil missões durante a guerra apenas em apoio ao movimento guerrilheiro. O ano de 1943 marcou uma virada na luta armada atrás das linhas inimigas. Enriquecidas pela experiência em combate e fortalecidas organizacional e materialmente, as unidades de guerrilheiros passaram a operar não apenas esporadicamente, mas continuamente em todo o território ocupado. Os guerrilheiros participaram de todas as principais operações conduzidas pelo Exército Vermelho. A eles, assim como as tropas, foram designadas missões de combate específicas. A sabotagem era um método eficaz de guerra de guerrilha. Incluía explodir pontes, ferrovias e linhas de comunicação, interromper o transporte de tropas, destruir veículos e carroças, além de destruir fábricas e outras instalações de importância militar e econômica. A sabotagem permitia perdas significativas em pessoal e equipamento militar, particularmente em comunicações, sem a necessidade de confronto direto com o inimigo. Isso é confirmado pelos números. 55% de todas as baixas inimigas e mais de 75% das perdas materiais sofridas pelos guerrilheiros durante a Grande Guerra Patriótica foram devido a problemas de comunicação. A sabotagem de guerrilheiros tornou-se especialmente eficaz no segundo semestre de 1942. Assim, enquanto os guerrilheiros de Leningrado descarrilaram 297 trens de tropas alemãs em 1942, em 1943, esse número aumentou para 466. Os guerrilheiros ucranianos descarrilaram 233 trens em 1942 e mais de 3.600 em 1943. Os guerrilheiros bielorrussos realizaram uma média de 20 acidentes ferroviários por mês no primeiro semestre de 1942, 150 no segundo semestre do ano, 294 no primeiro semestre de 1943 e 744 no segundo semestre do ano. A grande maioria desses acidentes ferroviários ocorreu em decorrência de utilização de explosivos. As ações de guerrilha contra as linhas de comunicação inimigas frequentemente resultavam em operações pré-planejadas e com amplo apoio, que, devido ao seu alcance e resultados, adquiriam importância operacional e estratégica. Sua execução era sancionada pelo Alto Comando Supremo e estava intimamente ligada às ações das tropas soviéticas na frente de batalha. Exemplos dessas operações de guerrilha incluem guerra ferroviária, concerto e deserto, realizadas durante a Batalha de Kursk e no outono de 1943.
A sabotagem de guerrilheiros e as operações de combate ao longo das linhas inimigas de comunicação dificultaram significativamente as forças inimigas. Já no outono de 1941, os ocupantes foram forçados a dedicar até um batalhão de soldados para guardar a cada 100 quilômetros de suas ferrovias mais vitais. No verão de 1942, 10% de todas as forças terrestres alemãs na frente oriental estavam envolvidas em operações contra guerrilheiros, mas, mesmo isso, se mostrou insuficiente. Em agosto de 1943, Hitler ordenou que todas as forças não envolvidas com a frente de batalha, incluindo unidades de treinamento e de reserva, bem como o pessoal de aviação não piloto, fossem mobilizadas para proteger as ferrovias. Inteligência era uma atividade importante para os guerrilheiros. Eles tinham amplas capacidades para coletar informações, pois operavam em todo o território ocupado e estavam intimamente ligados à população. A Ordem do Comissariado do Povo para a Defesa da URSS, de 19 de abril de 1943, sobre as tarefas da inteligência guerrilheira, desempenhou um papel importante nesse sentido. Os guerrilheiros frequentemente recebiam missões de reconhecimento diretamente da Diretoria de Inteligência do Estado-Maior, ou do Comando da Linha de Frente. Por exemplo, em maio de 1943, às vésperas da Batalha de Kursk, o Estado-Maior incumbiu os guerrilheiros de localizar diversas divisões inimigas. Em 10 de junho, uma nova ordem foi emitida: descobrir os dados de desempenho dos novos tanques alemães Pantera, a localização das fábricas que produziam esses veículos de combate e sua capacidade de produção. Os guerrilheiros se esforçaram para cumprir essas e outras missões a todo custo. Obtiveram informações indicando que o quartel-general de Hitler estava localizado perto de Vinnytsia. Souberam dos preparativos alemães para uma ofensiva perto de Kursk no verão de 1943, descobriram a intenção do inimigo de cometer ataques terroristas contra os líderes das potências aliadas na Conferência de Teherã e muito mais. Em dezembro de 1943, os guerrilheiros obtiveram informações sobre as bombas V1 alemãs e os preparativos para lançá-las contra alvos importantes das forças aliadas. Além disso, essas informações foram obtidas 6 meses antes de os alemães começarem a usá-las em seus ataques a Londres. No inverno de 1942-1943, os principais eventos ocorreram no setor sul da frente soviético-alemã, onde se desenrolavam as batalhas finais da Batalha de Stalingrado. Os guerrilheiros também contribuíam para o seu sucesso. Ali, tiveram de operar em condições extremamente difíceis, terreno completamente exposto, condições climáticas adversas, tempestades e acúmulo de neve frio que chegava a menos 25, menos 27 graus, e áreas densamente povoadas por tropas inimigas. Por isso, conduziram operações de combate em pequenos grupos de sabotagem, com o objetivo de desativar a ferrovia Krasnodar-Stalingrado, que o inimigo utilizava principalmente para transportar tropas do Cáucaso do Norte para Stalingrado. Apesar de todas as dificuldades, os guerrilheiros de Kuban explodiram 14 trens que transportavam tropas e cargas e desativaram 57 pontes, incluindo 20 pontes ferroviárias. O grupo de sabotagem, Maxim, liderado pelo comandante Chernihovsky, foi o que mais se destacou. Em 3 de dezembro de 1942, descarrilou o principal trem da divisão SS-20, que estava sendo transferido do Cáucaso do Norte para o grupo de exércitos Don. Isso causou um atraso na circulação de outros trens. Aviões soviéticos atacaram o congestionamento resultante. Isso gerou interrupções inesperadas na concentração de tropas do comando alemão, o que acabou levando ao adiamento do contra-ataque inimigo destinado a romper o cerco de Stalingrado. Durante a execução dessa missão, todo o grupo Maxim pereceu em uma batalha desigual. Os guerrilheiros ucranianos intensificaram suas atividades de combate. No inverno de 1942 e 1943, eles realizaram uma série de incursões atrás das linhas inimigas. As incursões dos guerrilheiros foram iniciadas pelas unidades de Saburov e Kovpak. Partindo em 26 de outubro de 1942 por rotas paralelas, essas unidades percorreram aproximadamente 700 quilômetros em um mês, desde as florestas do sul de Briansk até o oeste, para além do rio Dnieper. Durante o ataque, a unidade de Saburov derrotou 6 guarnições inimigas em centros regionais, na Bielorrússia e na Ucrânia. Os guerrilheiros mataram mais de 1.100 nazistas e seus colaboradores.
explodiram 8 pontes ferroviárias e destruíram uma quantidade significativa de equipamentos e suprimentos alimentares. Estima-se que o combustível destruído pelos guerrilheiros teria fornecido comida suficiente para um exército inteiro por mais de 380 dias, o suficiente para 100 tanques médios alemães percorrerem aproximadamente 1.800 quilômetros. Além disso, os guerrilheiros realizaram um intenso trabalho de propaganda. Os sucessos em combate da unidade de guerrilheiros de Kovpak não foram menos impressionantes. No verão de 1943, a unidade de Kovpak, seguindo ordens, atacou os Cárpatos e atingiu as instalações petrolíferas de Dragovich, que forneciam combustível ao inimigo. Em 6 dias de julho, os guerrilheiros explodiram 41 plataformas de petróleo, 13 instalações de armazenamento de petróleo e 4 refinarias. A unidade de guerrilheiros, sob o comando de Naumov, realizou incursões marcadas por audácia e coragem. Em fevereiro de 1943, a unidade que ele liderava percorreu 2.400 quilômetros em 65 dias, lutando nas regiões de Kursk, Sumy, Poltava, Kirovograd, Odessa, Vinnytsia, Kiev e Jitomir. Durante longas noites de inverno, percorrendo distâncias de 50 a 80 quilômetros pela estepe nevada entre nós, os guerrilheiros lançavam ataque surpresa contra o inimigo, causando grandes danos. O comando da unidade, Capitão Naumov, foi condecorado com o título de Herói da União Soviética e promovido ao posto de Major-General. Muitos dos combatentes e comandantes da unidade de guerrilheiros receberam condecorações do governo. De janeiro a abril de 1942, os guerrilheiros bielorrussos, sob o comando de Korch, realizaram uma incursão. Percorreram 21 distritos da Bielorrússia, destruindo todos os postos militares e delegacias de polícia dos ocupantes ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, conduziram extensa campanha de propaganda entre a população, incentivando-a a participar ativamente da luta armada contra os invasores. Essa incursão praticamente dobrou o número de destacamentos de guerrilheiros. No verão de 1943, foi desenvolvida a Operação Guerra Ferroviária e executada de agosto a setembro de 1943. Ela abrangeu uma frente de 1.000 quilômetros e atingiu uma profundidade de até 750 quilômetros. Seu objetivo era interromper o transporte ferroviário e a retaguarda do inimigo durante a Batalha de Kursk e a ofensa geral do Exército Vermelho. Os trechos ferroviários designados para sabotagem foram distribuídos entre destacamentos e unidades de guerrilheiros. Foi realizado um reconhecimento contínuo ao longo desses trechos, estudando os procedimentos de segurança do inimigo para comunicações ferroviárias, a localização de suas guarnições e seus sistemas de defesa, além de identificar rotas de acesso clandestinas às ferrovias. Instrutores de sapadores foram enviados do centro para os destacamentos, que organizaram um treinamento em massa de guerrilheiros em demolições em terra. Aeronaves entregavam minas, TNT, detonadores, armas e munição aos guerrilheiros. Os guerrilheiros de Briansk desferiram o primeiro golpe contra o inimigo. Sua missão era apoiar as tropas das frentes de Briansk e Central, que conduziam a ofensa de Oriol, Operação Kutuzov. De 22 de julho até o final do mês, explodiram milhares de trilhos ao longo das rotas de abastecimento e evacuação dos exércitos alemães. Destruíram 8 pontes e descarrilaram 17 trens de tropas. O ataque principal, contudo, ocorreu na noite de 3 de agosto. Simultaneamente, a contraofensiva nas frentes de Voronezh e da Steppe, perto de Kursk. Um total de 167 unidades e destacamentos de guerrilheiros, aproximadamente 100.000 guerrilheiros da Bielorrússia, das regiões de Leningrado, Kalinin, Smolensk e Oriol, e, parcialmente, da Ucrânia, participaram da Operação Guerra Ferroviária. As operações de guerrilha em larga escala pegaram o inimigo de surpresa. Até mesmo o alto comando da Wehrmacht estava perplexo. Em 6 de agosto, o comando do Grupo de Exército Centro já havia confirmado que toda a movimentação em sua retaguarda estava paralisada. Os danos infligidos às forças alemãs foram enormes. Somente na Bielorrússia, 836 trens foram explodidos, incluindo 3 trens blindados, mais de 6.000 vagões e plataformas foram danificadas e 184 pontes ferroviárias foram destruídas. Como resultado, o serviço em algumas das principais linhas ferroviárias foi interrompido por até um mês. A Operação Guerra Ferroviária demonstrou o crescente nível de liderança das forças de guerrilha e sua capacidade de resolver problemas não apenas táticos, mas também operacionais e estratégicos em cooperação com o Exército Vermelho.
Durante a libertação de Donbass e da Ucrânia da margem esquerda pelas tropas soviéticas, iniciou-se uma segunda operação para destruir as linhas de comunicação na retaguarda inimiga, com o codinome Concerto. Ela foi conduzida em setembro e outubro de 1943. Essencialmente, essa operação foi uma continuação da Operação Guerra Ferroviária. No entanto, o número de participantes na nova operação aumentou significativamente. Ela incluía forças guerrilheiras da Bielorrússia Ocidental, dos Estados Bálticos, da Carélia e da Crimeia. No total, durante as operações Guerra Ferroviária e Concerto, de 3 de agosto até o final de dezembro, os guerrilheiros destruíram 2.270 quilômetros de linhas férreas. O inimigo também sofreu sérias perdas nas estradas do Sudoeste, onde os guerrilheiros ucranianos operavam. No segundo semestre de 1943, eles sabotaram 3.143 trens, um número 1,5 vezes maior do que em todo o período anterior da guerra. Somente a unidade de Fedorov, operando nas estradas do entroncamento ferroviário de Kovel, descarrilou 123 trens inimigos de 7 de julho a 10 de agosto. No total do segundo semestre de 1943, os guerrilheiros ucranianos desativaram 17 entroncamentos ferroviários. O número total de atos de sabotagem cometidos pelos guerrilheiros em 1943 aumentou quase 5 vezes em comparação com o ano anterior. Somente em 1943, os guerrilheiros desativaram aproximadamente 11 mil trens inimigos, mais de 22 mil veículos, explodiram e destruíram aproximadamente 5.500 pontes rodoviárias e de terra e mais de 900 pontes ferroviárias. Essa foi a possível ajuda que eles puderam prestar ao Exército Vermelho. Além dos danos diretos infligidos aos inimigos pelos guerrilheiros, houve também danos indiretos. O desvio de um grande número de tropas para proteger rotas de transporte e linhas de comunicação, bem como para reconstruir o que havia sido destruído. Isso resultou no comando da Wehrmacht, deixando áreas remotas, distantes das estradas, desprotegidas. Aproveitando-se dessa situação, os guerrilheiros logo capturaram essas áreas, protegendo a população civil da deportação para a Alemanha e privando os ocupantes de recursos econômicos locais, especialmente madeira, tufa, alimentos e matérias-primas agrícolas. Em 1943, os guerrilheiros controlavam, no total, 1/6 de todas as terras ocupadas pelo inimigo. As instituições de poder soviético foram restauradas nessas regiões, a indústria local e as fazendas coletivas começaram a funcionar, e escolas e hospitais estavam em operação. Nessas terras estavam localizados aeródromos e hospitais guerrilheiros. Foram formadas reservas. Daqui, os guerrilheiros partiam para longos ataques e retornavam para descansar após árduas campanhas e batalhas difíceis. Esses territórios controlados pelos guerrilheiros ficaram conhecidos como territórios guerrilheiros. Eles surgiram nas regiões de Leningrado, Kalinin, Oriol, Kursk e Smolensk, na Bielorrússia, no norte da Ucrânia e na montanhosa Crimeia. Durante o avanço soviético em direção ao Dnieper, os guerrilheiros receberam a missão de capturar as travessias e mantê-las sob o controle até a chegada do Exército Vermelho. Mais de 17 mil homens participaram dessa operação. Durante a Batalha do Dnieper, os guerrilheiros capturaram 25 dos pontos de travessia mais estratégicos dos rios Dnieper, Desna e Pripyat, concentrando barcos, balsas e outros equipamentos de travessia nesses locais, e entregando-os às unidades que chegavam das frentes de Voronezh e Central. Muitos guerrilheiros receberam condecorações do governo por sua coragem, heroísmo e grande bravura em combate durante esses dias. E os comandantes de unidades e destacamentos guerrilheiros foram agraciados com o título de Herói da União Soviética. No segundo semestre de 1943, a habilidade e a força de combate dos guerrilheiros cresceram a tal ponto que eles puderam participar das operações das tropas regulares para libertar muitas cidades, incluindo Balakleia, Gzhatsk, Kiev, Maikop, Nalchik, Novorossiysk, Ovruch, Stalina, Taganrog e Cherkasy. Os guerrilheiros frequentemente tomavam cidades e outros assentamentos por conta própria e os mantinham sob seu controle até a chegada das tropas regulares. Pavlograd e vários outros centros regionais foram libertados dessa maneira. Durante o segundo período da guerra, as atividades clandestinas se expandiram. Seu foco principal era a propaganda política entre a população local. Eles fomentavam uma forte crença na vitória sobre o inimigo, expunham sua propaganda e apontavam métodos eficazes e acessíveis de combate aos ocupantes. Também atuavam muitas vezes como unidades de combate,
Destruíam fábricas e instalações onde, muitas vezes, operavam legalmente, destruíam gado e suprimentos agrícolas destinados à Alemanha, sabotavam transportes e realizavam reconhecimento para os guerrilheiros e o comando militar. Existiam grupos e organizações clandestinas em muitas áreas povoadas, distritos industriais e áreas rurais. Muitas delas atuavam no Donbass, mas a mais famosa foi a organização juvenil do Komsomol, a Jovem Guarda da cidade mineira de Krasnodon. Os nomes dos combatentes clandestinos da Jovem Guarda eram conhecidos em todo o país. Seu exemplo foi fundamental na educação das gerações de cidadãos soviéticos durante o pós-guerra. A organização juvenil de Ludinov, na região de Kaluga, a Faísca Guerrilheira, na região de Nikolaev, e muitas outras também ficaram amplamente conhecidas. Uma forma de trabalho clandestino, repleta de riscos enormes e, portanto, exigindo qualidades especiais de seus executores, era a realização de missões de inteligência dentro do aparato de ocupação inimigo e dos serviços de inteligência. Células clandestinas também foram criadas onde o inimigo explorava prisioneiros de guerra soviéticos. Há inúmeros casos conhecidos de tais células organizando fugas de prisioneiros, inclusive para os guerrilheiros. E os membros individuais da resistência eram usados para realizar atos de retaliação contra os executores nazistas e seus colaboradores traidores. As atividades de Kuznetsov na Ucrânia foram verdadeiramente lendárias. Com a ajuda de combatentes da resistência de Rovno, ele assassinou o comissário adjunto do Reich para a Ucrânia, Knut, o comandante das forças punitivas da Ucrânia, General Ilgen, o conselheiro do Reich, Gel, e outros. Em julho de 1943, combatentes da resistência e guerrilheiros de Minsk eliminaram membros importantes da liderança dos ocupantes regionais. Em setembro, assassinaram um grande grupo de policiais de segurança e oficiais do SD. Nesse mesmo mês, o combatente da resistência Mazanik, a mando dos guerrilheiros, assassinou o comissário-geral da Bielorrússia, Kuber, plantando uma mina em seu quarto, e tais atos de retaliação eram muitos. Em 1944, impulsionados pelos sucessos do Exército Vermelho, se intensificaram os combates atrás das linhas inimigas. Mais de 180 mil guerrilheiros atuavam em território ocupado pelo inimigo. Antes do início da ofensiva bielorrussa, 700 brigadas e destacamentos de guerrilheiros lançaram um ataque simultâneo a todas as comunicações da retaguarda do Grupo de Exércitos Centro-Alemão. Como resultado, na noite de 20 de junho de 1944, 2 linhas ferroviárias foram completamente desativadas, paralisando o restante. No momento mais crucial da operação, o comando do Grupo de Exércitos Centro não pôde auxiliar seus exércitos, pois o transporte ferroviário em toda a Bielorrússia havia parado completamente. Ao longo de junho, os guerrilheiros bielorrussos descarrilaram 230 trens inimigos que transportavam tropas, equipamentos e diversos suprimentos militares. Destruíram dezenas de guarnições inimigas e liberaram inúmeras áreas povoadas. Em julho e agosto de 1944, os guerrilheiros ucranianos lutaram não apenas contra os ocupantes, mas também contra os bandeiristas que atuavam nas regiões ocidentais da Ucrânia. Os guerrilheiros de Kalinin, Estônia, Lituânia e Letônia operaram em estreita cooperação com as tropas soviéticas que avançavam. Após a expulsão dos invasores do território soviético, a maioria das unidades guerrilheiras juntou-se ao Exército Vermelho. Muitos ex-guerrilheiros participaram da libertação da Europa Central e Sudeste. O ex-guerrilheiro de Smolensk, Igorov, teve a honra de hastear a bandeira da vitória sobre o Reichstag em Berlim. Muitas unidades guerrilheiras entraram na Polônia e na Tchecoslováquia em 1944. Elas estabeleceram fortes laços com os patriotas poloneses e desempenharam um papel importante na revolta nacional eslovaca. O povo soviético, arrancado de sua pátria, continuou a lutar contra o inimigo. Porik, que lutou na França, Dyachenko e Mehdi Hossein-Zade, na Iugoslávia, Valchuk, na Bulgária, Poletaev, na Itália, e outros cidadãos soviéticos tornaram-se heróis nacionais em vários países europeus. Os nomes de muitos entraram para sempre na história do movimento de resistência europeu.
Por sua coragem e heroísmo durante esses anos difíceis, mais de 311 mil patriotas foram condecorados com ordens e medalhas. 249 receberam o título de Herói da União Soviética. E os renomados comandantes guerrilheiros Kovpak e Fedorov receberam esse alto título 2 vezes. Os comandantes guerrilheiros mais renomados receberam a patente de general. Mais de 127 mil pessoas foram condecoradas com a medalha Guerrilheiro da Guerra Patriótica. Guerrilheiros e combatentes da resistência criaram uma verdadeira segunda frente atrás das linhas inimigas. Durante a guerra, os guerrilheiros mataram, feriram e capturaram aproximadamente 1 milhão de soldados e oficiais da Wehrmacht e seus colaboradores, segundo algumas fontes, até 1,5 milhão de pessoas. Causaram mais de 20 mil acidentes com trens de tropas, explodiram 58 trens blindados, danificaram mais de 10 mil locomotivas e 110 mil vagões ferroviários, explodiram 12 mil pontes ferroviárias e rodoviárias, destruíram ou capturaram mais de 65 mil veículos, cerca de 4.500 veículos blindados, cerca de 1.300 armas e morteiros, cerca de 2.800 armazéns diferentes e abateram ou explodiram mais de 800 aeronaves inimigas em aeródromos. Esse número de homens e equipamentos teria sido suficiente para formar um grupo estratégico inteiro. A luta heróica do povo soviético atrás das linhas inimigas é uma das páginas inesquecíveis da Grande Guerra Patriótica, um feito extraordinário dos povos da URSS.